Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Emanuel Avelino e hoje nós vamos falar do austríaco Karl Popper, em especial o seu método, o falsificacionismo, tá bom? Ou o seu critério, digamos assim, critério falsificacionista, tá bom? Mas antes de entrar nessa aula, pessoal, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Kleber Farias, meu irmãozão, estuda comigo no mestrado na Universidade Federal e é um dos estudiosos do Karl Popper. E também, a sua dissertação de mestrado é sobre o método popperiano. Então, desde já, deixa um abraço aqui para o Kleber Farias, tá bom? Um abração, Kleber, te amo, meu irmão. Fica com Deus. E também ao José, meu aluno do 7º ano, que estava ansioso para essa aula. Então, vamos lá. Fico contente de ver, alunos instigados aí a esperar pela próxima aula e querer assistir a aula. E isso é muito bom. Mas sem mais delongas, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente aí, pessoal, é que o Karl Popper, tá? Ele recusa o método indutivo e a ideia verificacionista de ciência. A gente viu na aula anterior que o método indutivo é aquele método ao qual os cientistas, vão estudar um determinado fenômeno em particular, repetidas vezes, e tentar induzir ou universalizar esse fenômeno estudado, tá bom? Ou seja, tentar trazer à tona aí o que os cientistas chamam de lei universal ou uma verdade científica, ok? Outra coisa, pessoal, também do Karl Popper é que ele vai discordar da noção segundo a qual a ciência começa com observações neutras dos fenômenos. Isso também a gente discutiu na aula anterior, não é isso? Há duras críticas em relação a essa tal neutralidade axiológica, ou seja, a visão de que o cientista, diante do fenômeno observado, ele não faz juízo de valor, ele não coloca ali os seus achismos, os seus preconceitos, ou seja, a visão de que ele está absolutamente neutro e não interfere ali na hora da observação, na coleta dos dados fenomênicos, tá bom? Então essa é outra grande questão que o Popper vai colocar aí e vai discordar, tá bom? E é aí que este filósofo, ele elabora o critério falsificacionista, tá? E é isso que eu quero que vocês entendam, mas para isso eu vou ter que ser bem cuidadoso porque a questão é um pouco complexa. Mas vamos lá. Em relação a esse método, o método falsificacionista, tá? A investigação científica deve partir da formulação de hipóteses claras e precisas que pretendem explicar aspectos do mundo ou do universo. Ponto. Isso está bem simples e a gente vem, no decorrer das aulas observando isso, tá? Que uma teoria científica ou uma hipótese busca, explicar um determinado fenômeno do universo. Beleza. Essas hipóteses, então, são submetidas a testes empíricos, tá? Ou experimentais que sejam capazes de demonstrar sua falsidade, pessoal. Prestem bem atenção nisso. É importante notar que o confronto dessas hipóteses com situações particulares da realidade não tem a meta de provar sua verdade, mas sim, de examinar se são falsas. Olha só, nós criamos uma hipótese ou uma teoria científica e depois ela tem que ser submetida a testes experimentais ou empíricos para trazer à tona, tá? Segundo o Karl Popper, tá? Quando a gente confronta essas hipóteses, tá? Com situações particulares da realidade, a ideia ou a meta não é provar se a sua verdade, se essa teoria ou se essa hipótese é verdade, mas sim de examinar a sua falsidade, tá? Ou seja, nós já levantamos uma hipótese. Quando você levanta uma hipótese, tá? Você quer saber se essa sua hipótese é falsa, tá? Ou não, beleza? E para isso ela é passível de testes experimentais ou empíricos. Para a gente entender melhor, vamos lá. Quando a hipótese resiste aos testes de falsificação, tá? Devemos aceitá-la como a melhor explicação existente para um fenômeno. No entanto, o próprio Karl Popper deixa claro que isso não significa que ela seja uma verdade, tá? Inquestionável, ou seja, uma verdade definitiva acerca daquele fenômeno. Isso quer dizer, segundo Karl Popper, que em algum momento uma experiência pode revelar a falsidade e então teremos que procurar uma hipótese melhor para explicar o fenômeno em questão. Então, nós criamos uma hipótese ou uma teoria, submetemos ela a testes empíricos ou experimentais para examinar a sua falseabilidade ou a sua falsidade, tá? Ou seja, se essa hipótese são falsas
E a partir daí, tá? Caso ela se submeta a esse teste e não seja falsa, ela se constitui aí como a hipótese no momento mais sustentável, tá? Mas o Popper deixa claro que em um dado momento uma experiência pode revelar essa hipótese e aí é necessário uma outra mais contundente, mais rigorosa, mais forte para explicar determinado fenômeno, tá bom? Portanto, segundo Popper, uma teoria tem valor científico apenas se é falsificável. E aqui a gente tem que ter muita calma para não dar aquele nó na cabeça de vocês e para não gerar uma confusão. O que o Popper quer dizer quando ele fala que uma teoria tem valor científico apenas se ela é falsificável? Como assim, professor? Quer dizer que uma teoria científica só é válida se ela for falsificável, se ela for falsa? Não, calma. Vamos lá. O que isso quer dizer em termos popperianos, tá? Devemos ter cuidado para não fazer confusão. Uma hipótese tem valor científico quando é falsificável e não quando é falsa. Tem uma diferença. Uma hipótese tem valor científico quando é falsificável, não quando ela é falsa. Há uma diferença. Qual diferença é, professor? Vamos lá. Quando dizemos que uma teoria é falsa, ou seja, quando dizemos que uma teoria é falsa, quando foi demonstrada a sua falsidade nas experiências. A gente cria uma teoria ou uma hipótese, na hora da experiência a gente demonstra lá que é falsa, através dos testes empíricos, é falsa. E dizemos que uma teoria é falsificável, que é aqui onde entra tá, o critério popperiano, é falsificável, quando podemos submetê-la a testes que são capazes de revelar a sua falsidade. Ou seja, uma teoria só tem valor científico quando só o cientista pode submetê-la à verificação, tá? Quando ela não é possível, ela não é considerada uma hipótese científica ou uma teoria científica, tá bom? Então vamos a alguns exemplos. Olha só, para usarmos dois exemplos muito simples de afirmações que não são falsificáveis, e de afirmações falsificáveis. Vamos lá. Vamos recorrer a duas falas da personagem Gabriela do nosso texto Sorte e Azar, tá bom? Que a gente já leu anteriormente. Quando ela diz que o primo de Mateus poderia ter tido uma contusão muito mais grave se tivesse passado por baixo da escada, olha só, estamos diante de uma afirmação que não se submete a teste de falsificação, pois não temos como confrontá-la com a realidade. Ou seja, quando ela diz que tudo sempre dá certo para algumas pessoas, trata-se de uma afirmação falsificável, pois podemos testá-la examinando a realidade das pessoas. Ou seja, pessoal, vamos lá. Na historinha Sorte e Azar, a Gabriela, ela questiona de que algumas pessoas têm sorte, outras têm azar, e isso facilita ou prejudica muito a vida das pessoas. O que é que acontece? O Mateus, com o intuito de refutá-la, ele diz, olha, isso não é verdade, esse negócio de sorte e azar não faz sentido, porque eu estava na chácara de um tio e eu e meus primos, tinha uma escada e a gente ficou nesse negócio, passa debaixo da escada, não passa porque vai dar azar e etc, a gente vai se prejudicar depois. Então, o próprio Mateus e alguns primos passaram debaixo da escada e um primo não passou. Esse primo que não passou debaixo da escada, posteriormente, né, eles foram pegar frutas em determinada árvore, ele olhando para cima, para as frutas, ele pisou em um buraco e acabou quebrando o pé. Ou seja, ele vira para Gabriela e diz, está vendo? A gente nós que passamos debaixo da escada, não sofremos nada. E aí a Gabriela contra-argumenta dizendo o seguinte, mas veja bem, algo muito bom iria acontecer com vocês, algo de muito especial, talvez vocês até iriam ganhar na Mega Sena, mas vocês passaram debaixo da escada e perderam, não vão mais ganhar essa coisa que seria maravilhosa, o que iria acontecer na vida de vocês. Então ela vai tentar sempre contra-argumentar com algum questionamento, tá? Para tentar validar que essa ideia de sorte e azar são fenômenos dados que acontecem com as pessoas. O que é que acontece? Para o Popper, tá? Essa hipótese ela não pode ser considerada uma teoria científica. Por quê? Porque não dá para verificar. Ou seja, não tem como nós
colocar essa teoria, tá, sobre o critério de falsibilidade. Por quê? Ora, não tem como a gente testar se o Matheus, se não tivesse passado por debaixo da escada, ele teria ganhado na Mega Sena, teria acontecido algo muito bom com ele. Isso não constitui uma teoria científica, segundo Karl Popper, porque ela não pode ser submetida ao teste de falsibilidade, tá? Ou o critério falsificacionista, beleza? Mas quando ela diz o seguinte, abre aspas, quando ela diz que tudo sempre dá certo para algumas pessoas, trata-se de uma afirmação falseável, ou seja, falsificável, tá? Pois podemos testá-la examinando a realidade das pessoas. Ou seja, olha só a premissa dela. Quando ela diz que tudo sempre dá certo para algumas pessoas, será que tudo mesmo dá certo para algumas pessoas? Então, essa hipótese aqui, essa teoria, né, ela trata-se de uma afirmação falsificável. Por quê? Porque nós podemos testá-la examinando a realidade das pessoas. Por exemplo, o professor Kleber, que eu acabei de citar no início, né, parabenizando por ser um estudioso, que é o meu amigo lá do mestrado. Eu posso dizer, olha, tudo dá certo para o Kleber. Tudo, né, para o Kleber dá certo. É impressionante como algumas pessoas, como o Kleber, tudo dá certo. É uma hipótese, segundo o Karl Popper, né? Segundo a concepção do Karl Popper, a gente pode chamar de uma afirmação falsificável. Por quê? Porque nós podemos testá-la. De que forma? Examinando a realidade da vida do professor Kleber. E aí a gente vai constatar, que nem sempre é flores aqui na vida do Kleber, né? Ou então na vida do José, ou então, tá, na vida de qualquer um de vocês. A gente vai perceber que, não é possível, tá bom? Por fim, é importante notar que para Popper, a ciência avança em um debate feito de tentativas e erros, tá? E que sempre procura explicar mais adequada, ou seja, procura as explicações mais adequadas para os fenômenos, mas jamais, gravem isso aqui, jamais atingimos verdades inquestionáveis, pessoal. Então, em simples, tá? O que é o falsificacionismo? O que é o falsificacionismo do Karl Popper, tá? É o seguinte, se tratando de ciência, tá? A gente viu que a investigação científica deve partir de formulações de hipóteses claras e precisas para explicar um determinado fenômeno do universo. Mas essa hipótese, ela só é considerada, ou só tem valor científico, segundo o Karl Popper, quando essa hipótese, ela é falsificável, tá bom? Ou seja, não é quando ela é falsa, é quando ela é falsificável. O que isso quer dizer? Significa dizer o seguinte, que uma teoria é falsificável quando podemos submetê-la a testes que são capazes de revelar a sua falsidade, tá? Então, não adianta você criar uma hipótese ou elaborar uma teoria, pessoal, que não é passível, tá, de ser examinada, tá, de ser capaz de ser submetida a testes, tá, que podem revelar a sua falsidade, tá bom? Então, não constitui valor científico. Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, para Popper, do Karl Popper, afirmações como as que são feitas pela astrologia, não é a astronomia, é a astrologia, tá? Não são hipóteses científicas porque não podem ser submetidas a testes e a falsificação, teste de falsificação. Então, é bem simples, tá? Toda hipótese ela constitui valor científico, segundo Karl Popper, quando ela pode ser submetida a teste de falsificação. Quando ela não pode ser submetida, tá, a esse critério falsificacionista de cientificidade, ela não é considerada científica ou não tem valor científico. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro, tá bom? Para vocês aí, esse conteúdo é um pouco complexo, mas acredito que deu para entender aí, tá? A concepção popperiana de ciência, tá? Beleza? Um abraço a todos, até a próxima aula, fiquem com Deus.